Ok. Então, para quem já me conhece, todo mundo aqui sabe que eu não sou Delma, tá aparecendo Del Lopes aqui, mas é porque eu estou usando a conta de Delma para poder a gente estender um pouquinho a aula, se for necessário. Queria que vocês confirmassem se estão todos me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, Marcos? Tranquilo, perfeito. Pronto. Eu estou gravando a aula. Hoje a aula vai ser sobre e-commerce, com foco no turismo, né? Que o nosso curso é turismo digital. Os nossos alunos são da área do turismo, então esse vai ser o foco da aula. A gente tem aqui hoje Marcos Borges, ele é CEO e diretor comercial do PayTour, que é uma plataforma de e-commerce voltada especialmente para receptivos, não é isso, Marcos? Exato. A atividade de passeio e receptivos. Ok. E Marcos tem uma experiência, uma larga experiência em marketing digital, né? Que é o assunto principal do nosso curso. E há 4 anos iniciou esse trabalho com a Peitu, que é uma startup potiguar e que tem sido bastante falada nesse período de pandemia. Eu escuto muito falar sobre a Peitu. Tem tido um trabalho muito importante também nesse sentido de divulgação de marketing digital, né? Para auxiliar as empresas do setor de turismo, que nesse momento estão precisando muito trabalhar bem, fazer um trabalho bem feito nas redes sociais. E aí eu convidei Marcos para falar sobre esse assunto de e-commerce, que pode ser também um dos caminhos para se seguir agora neste momento e no pós-pandemia, e que a gente sabe que as empresas todas vão ter que passar por esse processo de transformação e de caminhar mais no digital do que era feito antes, né? Então, Marcos, vou passar a palavra para você. Pode iniciar a sua aula, a gente está gravando. E aí, se alguém mais solicitar aqui a entrada, eu vou liberando. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer, Carla, pelo convite, certo? Na verdade, eu vou trazer aqui alguns insights, algumas reflexões para poder a gente abordar a temática do e-commerce, mas com ênfase muito em cima assim, da jornada de compra, né? Quando a gente está falando de vender online, assim como a gente fala na venda física, não exatamente é o processo da venda em si, porque a venda ela é só o momento final ali que o cliente consuma a aquisição do item, né, que ele está fazendo. Então, eu vou puxar um pouquinho antes para a gente entender um pouquinho essa contextualização, e aí eu vou estar compartilhando aqui Tu me dá permissão só para poder compartilhar a tela? Pronto, aqui, já liberou. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Carregou normal para vocês? Pronto, teu microfone. Sim. Ficou, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, abordando um pouquinho na questão da venda online, falando sobre a questão... Deixa eu até colocar aqui meu relógio aqui para dar uma marcadinha aqui, para não estourar aqui o tempo. Eu tinha dito que estava aparecendo, mas estava mudo aqui, mas está aparecendo, tudo normal. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou falar muito sobre a questão do posicionamento, reputação e a presença. Para mim, são pilares fundamentais quando a gente se fala em questão de uma venda, né? Então, sem posicionamento, reputação e presença, a gente não consegue chegar no processo da venda em si. Eu vou passar um videozinho aqui, ele é super curto, mas que ajuda muito a contextualizar essas mudanças no cenário que a gente vem tendo já ao longo dos anos e passando por essa também muito drástica que a gente está vivenciando agora. Vivimos una transformación sin precedentes. Cada sueño, cada aspiración es un impulso digital. Tenemos el reto de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, proporcionando mejores experiencias, cercanía a nuestros clientes y modelos de negocio más flexibles y eficientes. La nube, la movilidad, las redes sociales son elementos imprescindibles de la empresa turística del presente y del mañana. La combinación de robotics y Big Data nos proporciona la información necesaria para conocer mejor al cliente, personalizar nuestra oferta turística y ofrecer una propuesta de mayor valor. El desarrollo de Internet of Things, la tecnología de onboarding digital y la inteligencia artificial
van a posibilitar nuevas formas de interacción. El marketing contextual, la realidad aumentada y las temáticas inmersivas permitirán personalizar la experiencia de un cliente cada vez más exigente. En definitiva, nuevos consumidores, nuevas tecnologías, una demanda imparable. Tenemos al alcance de nuestra mano la posibilidad de crear productos y servicios únicos, competitivos y sostenibles, para mejorar la experiencia de cada cliente. El turismo del futuro ya ha empezado. ¿Estás preparado? Esse vídeo eu acho ele muito bacana. Assim, eu comecei a usar ele em algumas apresentações há um tempo, mas é incrível como hoje eu vejo que ele está mais... O áudio está... Alguém que entrou agora está com o áudio ligado. Por favor, só botar no mudo para poder não atrapalhar aqui, tá bom? Obrigada. Meu áudio está normal? Não, o seu tá. Eu consegui aqui bloquear. Pronto. Perfeito. Então, assim, esse vídeo, ele mostra muito, assim, essa questão não só da experiência de compra, mas muito da questão do conceito de experiência, que o turismo vem trabalhando cada vez mais forte essa questão, né? E esse momento que a gente vivencia agora vai mostrar isso cada vez mais forte, essa questão da experiência, né? Então, assim, vai ser muito mais valorizado, ainda mais, a questão da experiência, não só da atividade, mas de todo o processo de acolhimento que você tem na divulgação, no atendimento ao cliente e na execução do serviço. Isso acabou potencializando muito com essa crise que a gente está vivenciando. E aí, quando a gente fala nessas mudanças, né, de tecnologia, muita coisa envolvida, né, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada e internet das coisas, a gente está falando aí também de um grande impacto no consumidor. E um dos primeiros impactos que a gente começa a ver é a questão do papel moeda, né? Então, assim, na China já se fala que vai ser o primeiro país que vai abolir o papel moeda, né? O papel moeda surgiu na China, mas na China vai ser o primeiro a ser eliminado, né? E isso tem uma relação muito grande com como é que esse perfil do consumidor se relaciona, né? Isso é muito importante a gente entender essa mudança do perfil, porque se a gente quiser estar conversando com esse consumidor e gerando negócio para a nossa empresa, para a nossa atividade, é muito importante entender como é que ele está se comportando. Então, a gente tinha até um tempo atrás o consumidor muito passivo, que dependia da informação que ele coletava de uma agência, que essa agência passava para ele, e hoje, com acesso à informação que ele está muito mais ativo. Ele não depende, ele tem tudo online, tem tudo ali na palma da mão dele. E aí, esse é o perfil do consumidor que a gente vai ter que entender, de alguma forma, né? Parece um certo exagero, mas é basicamente esse, é o usuário extremamente conectado. Esse momento que a gente tem agora, que está todo mundo enclausurado, praticamente está todo mundo online o tempo todo, seja vendo live, fazendo pagamento, pedindo comida. Então, assim, usando muita tecnologia para isso. Então, esse momento agora acelerou demais a digitalização em vários negócios, né? A gente já fala aí de empresas que evoluíram 10 anos aí em pouco mais de um mês, 2 meses. Então, é muito importante entender isso. E essa questão da informação que eu falei, dessa mudança, se dá muito para essa questão, os celulares, né? A gente tem hoje a informação, ela está na palma da mão. Então, a grande maioria dos acessos hoje são feitos via mobile. Quando a gente pensar em comunicação e venda, né, que marketing e venda anda muito ali casado, não dá para pensar isso de forma separada, porque você tem toda uma jornada do cliente que você tem que trabalhar desde o início, aí, envolvendo já o comercial, mas com a linguagem, procurando os canais que ele encontra, e a presença dele via mobile é altíssima. Dados aí de empresas como o SPC, que mapeiam compras, né? A gente tem aí Facebook, esse dado aí já deve ter até mudado um pouco, mais de 100 milhões de nossos de usuários no Brasil. Então, assim, é uma rede que muita gente acha que tá morta, mas o Facebook, inclusive, está entrando agora com um canal de e-commerce nela, ela vai dar uma reaquecida. É muito interessante ficar atento a isso, porque o Facebook ele não está morto. E, assim, 89% dos usuários internautas brasileiros já fizeram uma compra. Acredito que esse número também agora aumentou por conta desse processo de pandemia, que a gente considera compra online qualquer compra, certo? Então,
pedir uma comida no iFood é uma compra online, certo? Pedir um... Marcos, já que você falou do Facebook, com esse dado, o dado mais recente é 120 milhões de brasileiros, que é o We Are Social divulgou há pouco tempo. É muita gente no É Facebook. muita gente. Você E considerando um país com 210 milhões, e aí você tem que tirar faixas de usuário ali que ainda não tem acesso, né? Em tese, é muita gente. E aí, basicamente, quando a gente fala do conceito de compra, a gente tem aí 3 pilares que sustenta fazer com que o cliente ele vá fazer uma compra online. Ganho de tempo, melhoria de experiência e aumentar a praticidade. Ninguém vai deixar de ter uma experiência de compra física perdendo algum desses pontos. Na verdade, ele está atrás de ganhar. Quando você utiliza qualquer outro serviço digital, basicamente você está, se você não está ganhando os 3, você minimamente está ganhando um desses 3. Você não faz uma compra online se ela não tiver um desses pilares, né? Mas muito importante que você tenha atente para esses 3. Você conseguir atender o cliente olhando esses 3 eixos, muito provavelmente o teu negócio de venda online, seja se for um e-commerce ou uma venda que você trabalha mesmo através de rede social, ela vai ter que estar baseada nesses pilares. E aí eu gosto de mostrar esse quadro do cenário, porque geralmente quando eu apresento isso aqui, é muito raro alguém dizer eu não conheço nenhuma dessas soluções, ou nunca utilizei. Ou seja, a gente está digitalizando a nossa vida toda, né? A gente está aqui agora com um quadro, por exemplo, fazendo aqui uma apresentação que é online, através de uma ferramenta que muita gente não conhecia há 2 meses atrás. Ela acabou potencializando muito por conta desse momento, mas a gente tem aí um acesso muito forte com todas as tecnologias. E até um ponto que eu esqueci lá quando a gente falou do papel moeda, da questão do uso de soluções para pagamento, 2 soluções cresceram vertiginosamente nesse período, que é a questão da ferramenta do PicPay e da AME, que é um modelo de carteira digital que a tendência de pagamento por QR Code vai aumentar bastante. Vocês vão começar a ver com mais ênfase plataformas de venda online ou outros canais que vão anunciar produtos ou serviços com pagamento via QR Code. Só para vocês terem ideia de um dado, a PicPay estava prevista para atingir 20 milhões de usuários no final desse ano. Eles atingiram em abril. O mês de abril, eles conseguiram colocar 3 milhões de usuários novos na plataforma. Eu acho que se alguém está acompanhando algumas lives aí de música, vê sempre lá os QR Codes lá de doação, geralmente são deles, né? Então, acabou potencializando demais o crescimento e popularizando esse serviço. E a ideia é que a gente consiga desmistificar essa ideia de que o turismo ele é melhor offline, né? Quando eu falo isso, até as pessoas confundem com a questão de vou deixar de ter experiência no local. Não, mas entender que esse consumidor, quando ele vai procurar o teu produto ou o teu serviço, ele está com muito mais informação, como a gente viu lá da questão do poder que ele tem na mão hoje da informação, ele tem muito mais informação e ele consegue, às vezes, ter mais conhecimento do destino que ele quer fazer, da atividade, do que o próprio agente. Então, como é que a gente se prepara e está preparado, está qualificado para poder lidar com esse volume de informação que o usuário tem na mão ali, mas essa informação também está disponível para a gente, né? E aí, entender como a gente pode usar isso a favor no momento de venda. Eu peguei aqui alguns pontos que eu considero importante, que não tem ainda o ponto direto da venda, eu vou entrar nesse ponto, mas como a gente deve trabalhar essa jornada, como eu falei, a compra não se concretiza, vi hoje um pacote da empresa X, vou comprar. Não. Se eu não tiver posicionamento, né, a presença digital e a reputação, é muito difícil que você consiga converter vendas, seja lá de que produtos você esteja vendendo. Então, no momento de pré, que é quando o cliente está ali naquele momento de pesquisa, de identificar a solução, atendimento virtual com facilidade e praticidade. Hoje, praticamente todo mundo usa WhatsApp ou um Telegram. Diversidade de forma de pagamento, né? Geralmente as empresas tinham um modelo muito limitado. Quando você abrange isso, você está abrindo um leque de possibilidades. Por exemplo, a quantidade de usuários que hoje tem conta digital, só para você ter ideia de um outro número interessante, um banco digital como o Nubank, que a gente considera uma plataforma de usuários mais jovens, eles têm hoje na base dele mais de 2 milhões de usuários acima de 60 anos. Então, assim, para a gente ficar atento e perceber essa mudança de comportamento que quem está no digital hoje, a faixa etária, ela se expandiu muito.
Antes a gente tinha ali muito concentrado entre os 25 e 43 anos, essa faixa dos 43, ela largou bastante, né? Então, assim, a gente entender como é que esse usuário está e quais os meios eles utilizam, então não deixar isso limitado. Canais de atendimento, quando a gente fala, você ter vários canais de atendimento, mas a linguagem ela ser padronizada, isso é fundamental. A gente vê muita dissonância na comunicação das empresas. Por exemplo, canal por telefone, eu tenho um padrão de atendimento, eu tenho um tipo de informação. Entro no chat e pergunto alguma informação, não tem um alinhamento ali, ou muitas vezes você tem o dado do cliente e a empresa pergunta tudo de novo. Não sei se alguém já passou por essa experiência de entra num canal de chat ou de telefone, digite seu número de cliente, seu código, digite seu CPF, digita um monte de coisa. Quando o cliente atende, ele diz com quem eu falo, né? Então, assim, é muita falha nesse processo. Obviamente, a gente, empresas de pequeno porte, médio porte, a gente não tem acesso a tanta tecnologia, mas a gente tem que ter um zelo nessa questão de como lidar com esse atendimento. Se perde muito da conversão lá na venda por um atendimento falho. No momento pós-compra, né? Então, já falando o pós a compra ter acontecido, assistência para resolução de dúvidas que vão surgir num pós-compra. Eu estou falando da pós-compra antes da execução do serviço, certo? Então, assim, a agência conseguiu me vender um serviço, mas a minha viagem ainda não aconteceu, ainda não usufruí de fato do serviço. Nesse meio termo, até acontecer a prestação do serviço, acontece muita questão de dúvidas, por exemplo. Uma coisa muito básica que a gente vê muito em venda é o cliente deposita o pagamento ou faz o pagamento e não recebe o voucher ali em tempo imediato. E muitas vezes a empresa não comunica isso para o cliente. Então, assim, minimamente, num processo de compra, você manter uma comunicação o tempo todo com o cliente até que tudo tenha acontecido de fato. Por exemplo, fiz a compra, recebo uma notificação informando: Marcos, seu pedido está em andamento, seu pagamento está em análise, seu pagamento foi aprovado. Aí no outro e-mail chega o voucher. Então, assim, você tem que ter todo esse cuidado porque o cliente ele fica numa compra online, ele tem um limite ali muito delicado entre a confiança que ele tem na empresa e o momento que ele perde a confiança. Então, é interessante que isso seja tratado com muito zelo. A gente tem uma preocupação muito grande dentro da solução da gente, que é com os clientes que a gente atende, para sempre estar mantendo o cliente dele muito bem informado. Qualquer e-mailzinho que você deixa de comunicar já se gera suspeição se aquilo é sério, se é idôneo ou não. Então, assim, a comunicação é um ponto crucial nessa relação. E aí, o que você pode estar proporcionando presencialmente, né? Na hora que você executa. Continua a questão do atendimento. Para mim, atendimento ele é um princípio que tem que caminhar em todo o processo. Antes do cliente pensar na sua empresa, ele tem que entender que o atendimento ele funciona de forma excepcional. Numa viagem, não é diferente. Então, assim, eu vou depois mostrar um case de um cliente que ele tem isso muito interessante, que ele acompanha o cliente durante a viagem, o tempo todo. Então, assim, qualquer coisa que acontece, ele está ali acompanhando. Eu estou falando muito da questão da viagem, mas tem outras atividades do turismo que não necessariamente é a viagem, né, no caso da agência, mas durante a execução do serviço, você conseguir manter muito próximo do cliente para poder alinhar a expectativa com o serviço que ele vai ter prestado, certo? Para que isso proporcione uma boa experiência. A experiência, no final, vai ser fundamental para um processo que é da questão do review, que ele é uma ferramenta excepcional para a geração de novos negócios. O que esperar quando depois o processo do uso do serviço, né, pós-viagem, ele acontece? Boa avaliação, feedback em rede social, que é um ponto que a gente sempre espera colher, mas por incrível que pareça, as empresas trabalham muito mal isso aí. Esse ponto de, por exemplo, TripAdvisor, é um ponto que eu sempre bato muito com os clientes que a gente atende, que a gente presta serviço. Você tem canal do TripAdvisor? Não. Ou então tenho, mas você monitora, você acompanha os reviews, o que você faz com esse review? Porque assim, o review, a avaliação que o cliente deixa, ele é importante em vários aspectos, né? Ele é importante para você dar um feedback para esse cliente, obviamente que está deixando ali uma avaliação, seja positiva ou negativa. Quando eu falo dar retorno para review, é dar retorno para qualquer tipo de informação. Se o cliente avaliou negativamente, responder público. A avaliação que você faz pública, ela gera retorno para o público no geral, não é só para o consumidor.
eu estou dando um feedback aqui para a Carla de uma reclamação que ela fez de uma atividade, mas eu respondo ela publicamente. Geralmente as empresas gostam, estamos tratando no privado. Não, trate isso público para o restante dos consumidores ver que você tem zelo com o cliente, que você trata o problema e você resolve, e que você é transparente. Então, é não ter medo de reclamação, é saber lidar com a reclamação e saber tratar. Até porque quando você trata esse review de forma correta, ele é uma ferramenta excepcional de marketing com o menor custo de aquisição que você tem. Eu, particularmente, quando eu vou fazer qualquer roteiro meu de viagem, eu entro no TripAdvisor e vejo o que estão falando bem ou mal de uma empresa. É aí que eu vou basear se eu vou comprar um produto ou não. Ou seja, não precisou investir em Google Ads, não precisou investir em Facebook. Não estou dizendo que não é importante fazer um investimento nessas ferramentas, certo? Mas é importante você saber trabalhar também os canais onde você consegue ter um custo mais baixo para que o teu retorno seja interessante. E a parte de indicação, né? O famoso boca a boca agora ele se torna digital. Então, eu tenho que saber trabalhar isso lá esse item para poder isso me ajudar na propagação do meu negócio digital para a conversão de novas vendas. E aí a gente sempre coloca alguns mitos sobre a questão do e-commerce, né? É barato, é caro trabalhar e-commerce? Quando eu vejo alguém dizendo é caro, eu vejo que a pessoa entrou por um caminho errado, geralmente. É caro você desenvolver uma plataforma de e-commerce, isso é caro. Você ter um e-commerce hoje é um custo muito baixo, certo? E eu não falo exclusivamente pelo produto que a gente tem, que a gente atende unicamente um segmento, mas olhando vários segmentos que a gente tem, geralmente as ferramentas hoje, ele é um modelo de locação de solução. Vocês vão ver, às vezes, algum termo chamado plataforma no modelo SaaS, que é o software como serviço. Você paga uma mensalidade, utiliza a ferramenta e você tem ela geralmente com um custo muito pequeno. Tem soluções aí com custo de R$49 mensal inicial. Então, quando você coloca no custo da tua operação total, é um ticket muito pequeno para você ter uma plataforma de venda que te dá todos os processos automatizados e potencializa seus canais de venda, certo? Obviamente, observar vários aspectos na plataforma, com questão de segurança, posicionamento para Google, se ela é uma ferramenta que tem navegação para mobile, como a gente viu lá, o dado de acesso de mobile é gigante, então não faz sentido hoje pensar uma plataforma de e-commerce que só dá para acessar via desktop, quando grande parte do público está navegando via celular. Talvez aqui as pessoas que estão assistindo a gente, deve ter até alguém assistindo pelo Zoom via celular, né? É uma possibilidade. Então, assim, esse mito que plataforma de e-commerce é caro, isso é um mito que a gente tem que derrubar. Loja virtual e garantia de venda, muita gente acha, vou colocar o canal de venda e agora só trabalhar agora, gerar receita e ganho. Na verdade, isso é uma ilusão. Você achar que tem uma loja online, se fosse assim, todo mundo tinha loja online e aí era muito simples de todo mundo monetizar. A loja online, eu sempre coloco, não tem nada de diferente de uma loja física. Imagina agora uma situação como a gente está agora, que as lojas físicas estão fechadas, ou seja, não está passando ninguém na frente, nem está entrando ninguém nessas lojas. Então, se eu tenho uma loja online que eu não consigo ter visibilidade e os usuários acessam para poder comprar nela, é a mesma questão. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar todos os aspectos de marketing, posicionamento, reputação, conhecimento de marca, para fazer que isso tenha um retorno. E um outro aspecto que sempre se envolve quando se trabalha no digital é que eu tiro muito do papel do humano, né? E assim, na minha visão, isso está completamente errado, porque a ferramenta em si, ela é só um canal. Nunca vai deixar de ter o processo por trás rodando. Só para dar um exemplo para vocês, o maior canal de venda online que tem hoje de turismo no Brasil é o Hotel Urbano. O time deles tem para mais de 500 pessoas, se eu não estou enganado. Então, assim, é muita gente por trás. Vendedor mesmo ali operando, gente fazendo todo o processo de acompanhamento do fluxo do cliente, do processo de compra dele. Então, isso também tem que ser tem que ficar muito atento a isso. E aí eu vou pegar aqui alguns exemplos de alguns clientes que a gente atendeu e atende, para mostrar os pontos que eu falei dos 3 pilares, né? Posicionamento. Quando a gente está falando de posicionamento, o que eu estou falando você tem que encontrar o teu nicho, certo? Geralmente quando eu falo assim, eu não vou conseguir trabalhar e-commerce, Marcos, porque é impossível. Você deu o exemplo aí do hotel urbano. Como é que eu vou concorrer com o hotel urbano? Eu não estou dizendo que você vai concorrer com o hotel urbano, não.
mas isso quer dizer que você não vai conseguir vender. Vai. Obviamente, você vai ter que encontrar caminhos e encontrar estratégias para você atender um público e encontrar um público ideal para você. Foi mais ou menos o que a Arabelo fez. A Arabelo é uma agência de turismo aqui de Natal. Eles têm um público mais classificado como público A e B, que tem um ticket de roteiros mais altos. E o que eles fizeram? A Arabelo não tem estrutura para concorrer com, por exemplo, com a CVC, concorrer com um hotel urbano e grandes OTAs, né? Grandes agências online. O que eles fizeram? Foi criado um aplicativo e o consumidor deles é aquele consumidor mais exigente. Ele tem um ticket mais alto, são roteiros mais roteiros luxuosos, roteiros mais exclusivos. E aí o que eles fazem? Mas é um pouco mais de terceira idade também. Então ele tem aí um nível de exigência e um nível de preocupação com o cliente muito mais alto, né? Pelo perfil do cliente que ele atende. Através do aplicativo, ele dá todo o acompanhamento de viagem desse cliente quando ele está no roteiro. Então, assim, o cliente acabou de chegar, por exemplo, na Alemanha. Quando ele abre o aplicativo, a geolocalização mostra que ele está na Alemanha e o aplicativo diz, o motorista vai estar na frente do aeroporto, carro com placa tal. Então, ele tem todo o roteirozinho passo a passo no aplicativo e à medida que ele vai se deslocando, o aplicativo vai mostrando quais são as próximas etapas que ele tem no roteiro dele. Isso aí foi um investimento que ele fez que não foi tão alto, mas é uma coisa que ele tem que, por exemplo, o hotel urbano não consegue oferecer isso para o cliente. Então, assim, ele procurou um posicionamento estratégico e consegue atender com extrema qualidade esse consumidor dele. Então, acaba sendo um posicionamento bem interessante, que é exatamente o que fala aqui. É você conhecer o teu público e dialogar com ele. Né? Se eu não tenho certeza que meu público está preparado para isso, o resultado não vai ser o que eu estou querendo. Então, assim, entenda quem é teu consumidor, entenda o que ele está procurando, entenda qual é o perfil que ele se encaixa, para que a tua comunicação do teu produto, da tua linguagem com ele seja o correto e você consiga ter conversão, né? Você fale a mesma língua desse teu cliente. Um outro exemplo que eu trago aqui dessa agência é uma agência de mergulho que opera em Fernando de Noronha. Eles têm um nível de reviews, né, de satisfação dentro do TripAdvisor super alto. Então, assim, tem muitas avaliações. E assim, o que eu acho muito interessante é porque grande parte do volume do cliente dele, eles entenderam que vem daí. Então, assim, o investimento que eles têm para trazer novos clientes, e eles têm um perfil de cliente também bem exigente, porque o tipo de atividade que ele faz não é uma atividade tão barata, eles estão num destino que é um destino que também não é dos mais baratos, que é Fernando de Noronha, mas justamente por isso esse consumidor dele procura muito os canais de reputação, de avaliação. Então, ele tem uma preocupação gigante lá de sempre deixar um feedback para o cliente. E aí, a dica que eu dou com relação a review dê muita atenção aos reviews, às avaliações e responda de forma personalizada, pelo amor de Deus. Às vezes a gente cansa de ver em algumas avaliações, por exemplo, eu fui lá, botei, adorei o passeio com vocês. Aí vem uma mensagenzinha pronta, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia, cola e bota lá. Muito obrigado por você ter visitado e esperando que você tenha gostado. E pronto. E quando você olha, todas as respostas são iguais. O cliente, quando vê isso, ele olha assim, caramba, os caras não têm a menor preocupação. Sai colando a resposta, às vezes não tem nem nada, não tem nem muito sentido com o que o cliente colocou. Se você entra dessa agência, eu acho muito interessante, porque você vai ver que cada resposta ele coloca baseada no que falou. Fui com a minha filha de 8 anos, ela adorou. Bacana, a gente tem uma preocupação com criança, não sei o quê. Então, sempre está alinhado ali. Eu parto do seguinte, é uma questão de empatia. Se o cliente dedicou o tempo dele lá para fazer um comentário para a tua empresa, dedica o mesmo tempo e vai lá e agradece. Então, assim, fortalece até uma questão de empatia que a sua empresa tem. E, mais uma vez, né, os reviews que estão lá, eles geram um posicionamento para que os próximos que chegam vão ver que você tem atenção com o cliente. Então, assim, se eu vejo que essa empresa presta um bom serviço, eu não tenho nem dúvida, não vou nem pesquisar com outra. Né? Eu vejo que essa tem uma boa reputação, a outra não tem, caramba, não vou gastar o meu investimento de um sonho que eu tinha de conhecer o destino e dar tudo errado porque eu fui procurar uma empresa vendo que aquela empresa não tinha uma boa qualidade do serviço pelos reviews dos outros. E um outro ponto que é muito importante nessa questão do review, não só responder o cliente, é o seguinte, o Google, à medida que você deixa comentário nessas plataformas, ele ajuda para que essas plataformas aumentem o ranqueamento da pesquisa. Então, na hora que você coloca o termo da empresa ou de um passeio, por exemplo, quero mergulhar em Fernando de Noronha, e você bota,
o Google vai fazer com que essas avaliações que os clientes fazem também te ajudem a subir no ranqueamento, né? Então, mais uma vez, você baixa o teu custo de investimento e gera posicionamento para você aparecer mais uma vez. Um dado importantíssimo sobre review: 97% dos consumidores que são impactados por review, eles já viveram a experiência que eles procuraram. Então, assim, você tem aí um índice de muito alto. Por isso que eu falo assim, é inadmissível hoje você deixar de valorizar essa questão das avaliações, principalmente porque não tem custo. Então, assim, a gente está falando muito, contenção de custo, a empresa é pequena, você não consegue fazer investimento. Começa a usar os canais que são gratuitos, que não são poucos, né? Eu falei aqui especificamente do TripAdvisor, mas a gente tem aí para monitorar o Reclame Aqui, que geralmente não é interessante quando você vai parar no Reclame Aqui, porque pelo nome você já sabe que é só reclamação. Então, se você foi parar lá é porque você errou alguma coisa. E também o Google Meu Negócio, que é a ferramenta do próprio Google, gratuita, e que também tem um poder de indexação de informação fantástica para você se posicionar. E um dado que, assim, quando eu coloco, as pessoas dizem, excelente, 90% dos clientes insatisfeitos não reclamam, né? Aí é que está o problema. Se ninguém reclama, você tem a sensação que você é bom. E aí você não consegue melhorar seu serviço. Então, assim, trabalhar, estimular que o cliente deixe uma avaliação é importantíssimo, porque a partir do momento que você identifica uma falha, isso se torna ali do teu conhecimento, você só consegue medir alguma coisa que você está ali monitorando, né? Se você não estiver ali acompanhando, você não consegue metrificar aquilo e saber se você consegue melhorar. Então, mas essa reclamação, ela não vai para o online, né? O cliente, ele nem sempre ele vai lá colocar uma insatisfação, mas ele propaga isso no boca a boca. Então, assim, eu deixo de indicar para a Carla, se ela me perguntar, ela soube que eu fui para Fernando de Noronha, mas se ela me perguntar de tal atividade, eu vou dizer que não é boa. Então, assim, e aí ela também vai propagar isso. A facilidade da propagação negativa, ela é gigante. E o terceiro ponto, né, que eu estava falando sobre a questão da venda, é a questão da presença digital. Você tem que ter vários braços espalhados na internet para poder você gerar posição. Você ter um canal de venda, por isso que eu falei, ter um site, ter uma plataforma de venda online, não significa que você vai ter venda. Mas se você tem lá a reputação, se você tem o posicionamento estratégico com o público, se você se comunica, e você tem a presença no sentido de você ter canais que estão falando de você, te ajuda muito a ser encontrado. Esse cliente nosso, ele opera passeios, atividade de passeios em Paris, na França. O que ele faz? Ele investe muito pouco, né? Mas ele tem investimento em anúncios, mas ele investe muito através de parceiros. Então, assim, blogs de turismo, jornais como Estadão, Catraca Livre, Globo e outros portais que falam sobre turismo na região de Paris, noticiam muito e comentam muito sobre eles. Isso aí é importantíssimo, porque é um termo até que no Google se chama de page ranks. São páginas que te ranqueiam. Quanto mais sites puderem falar de você, melhor. O Google vê isso com bons olhos, porque assim, vê que você tem uma relevância. Obviamente, você tem que ter um cuidado, porque nem todo site é interessante que fale de você, porque nem todo site tem uma boa reputação dentro do Google. Então, na hora de você pensar, quem vai falar de mim? Tem um blogueiro que tem um site legal, que tem bastante acesso. Se ele colocar um link lá dentro do site dele, falando um conteúdo sobre uma atividade que eu executo, um roteiro que eu faço, isso acaba te ajudando a fazer. É uma outra estratégia para poder gerar esse posicionamento. Esse cliente, ele tem um posicionamento bem interessante. Ele não tem tanto posicionamento como ele poderia ter, porque o nome da agência é o nome de um filme. Então, quando você pesquisa Meia-Noite em Paris, traz muito sobre questão cultural, né? Então, traz muito sobre o filme, sinopse, comentários sobre o filme. Então, assim, ele se perde um pouquinho por conta dessa questão que o nome é muito ranqueado também, certo? Mas é importantíssimo. Então, ter um bom posicionamento, ele é fundamental como um marketing estratégico, né? Gerar conteúdo, né? Agora a gente está vivendo uma avalanche sobre essa questão de conteúdo e trabalhar conteúdo de relevância, porque muitas vezes tem muito conteúdo por conteúdo. Isso não vai te fazer ranquear, nem não vai fazer você ter visibilidade. Então, se você gera um conteúdo que está alinhado lá com o teu público, novamente, é o canal que te leva para uma grande audiência, certo? E aí, fechando um ponto aqui que eu acho fundamental, que eu falei lá no início, questão da humanização com o digital, né? Então, assim, agora mais do que nunca, essa questão da humanização, ele vem com muita força, né? Então,
a gente está falando muito do digital, a nossa empresa de tecnologia fala muito disso, mas eu sempre falo muito da questão do atendimento virtual. A gente tem um dilema aí. Você quer volume, e para fazer volume você tem que meio que robotizar o atendimento. Mas, ao mesmo tempo, o consumidor ele quer ser tratado de forma única. E aí, como é que eu equilibro isso? Atender bem, mas atender em volume, né? Então, assim, existem algumas ferramentas de automação. O WhatsApp Business, né, que é uma ferramenta gratuita, é a versão de negócios do WhatsApp, ele tem um recurso lá chamado mensagens rápidas. Então, assim, dá para você atender bastante gente ao mesmo tempo ali, né, sem perder a humanização do atendimento, mas fazendo que as respostas saiam mais rápido, porque você não precisa digitar tudo. Então, é um recursozinho bem simples, que você utiliza e facilita muito nisso. A questão do atendimento, ele tem pontos muito fortes, porque entenda que a venda, a gente tem que sempre tratar, quando fala de venda, eu faço uma venda e vou ter que correr atrás de uma venda nova, certo? E esse é o grande problema que existe em qualquer empresa, não só com venda online, porque a gente geralmente tende a cair no erro de fiz uma venda para Carla, agora eu esqueço de Carla e vou atrás de outro cliente para poder vender e vou nesse ciclo de conquistar novos clientes. Esse é o processo mais caro que tem, porque cada cliente desse é um custo de aquisição. E Carla fica jogada aí para o mercado. Assim, Carla viajou hoje, ela vai viajar daqui a um tempo de novo. Eu já estou com o cliente na minha base, eu já tenho contato, eu já sei do que ela gosta, eu já sei o que ela faz, eu já sei que tipo de roteiro ela gosta, eu já sei mais ou menos qual é o perfil dela de custo, né, de viagem, a questão de faixa que ela tem ali para investimento. Então, assim, é muito mais fácil eu vender novamente, eu ter uma recompra dela do que eu conquistar um outro cliente, certo? Sempre vejam, eu não estou nunca descartando uma situação com a outra, mas trabalhando tudo que tem. Muitas vezes a gente tem um cliente na base, eu tenho uma base de clientes gigante e estou correndo atrás de novos clientes e não estou sabendo olhar o meu cliente que tem na base ali. Esse cliente ali, ó, você já tem uma relação de confiança com ele para você trabalhar, que é fundamental. Você pode estar fidelizando ele, você aumenta a relação desse cliente de confiança com a empresa. Então, esse cliente ele vai estar te indicando também se você está tratando bem esse cliente. Você consegue ter uma personalização no atendimento, porque é muito mais fácil depois de várias vezes que eu atendi a Carla ou outro cliente, eu consigo tratar isso. É aquela questão que você pessoal tem. Ah, eu gosto da agência tal porque fulaninho me conhece. Não é à toa, né? Então, assim, você ter ali minimamente uma planilha que seja no Excel e guardar informações de Carla, saber qual é o dia do aniversário dela, saber que Carla tem um cachorro e eu tenho um roteiro que dá para incluir pet, saber que gosta de roteiro de praia, quando foi a última vez que ela viajou através da minha agência, né? Então, assim, você tem ali muita informação na mão e muitas das pessoas, a gente acha que eu tenho que ter um baita software para poder fazer isso. Uma planilhinha com vários campos ali na tabela do Excel resolve para você sem maior dificuldade, mas e isso é importante também manter essa humanização, a gente tirar um pouco essa questão de automação demais que tem nas ferramentas, que está sendo uma coisa que hoje cresceu muito, mas as próprias ferramentas hoje estão investindo muito na inteligência para poder torná-las um pouco mais humanas, né? E aí, só fechando aqui rapidinho, eu vou pegar aqui assim, um resumo, basicamente o que a gente precisa para que uma venda aconteça, né? O meu canal de venda ele tem que ser responsivo, ou seja, ele tem que funcionar para celular. Ponto base, não, celular é rei na comunicação. SEO, né, que é uma sigla do inglês, que basicamente você está bem posicionado para o Google. Então, assim, pensar como é que eu posso ter conteúdo dentro do meu site, dentro da minha loja, que eu tenho um conteúdo que eu vou uma hora ser encontrado por esse conteúdo. Eu preciso ser encontrado de alguma forma. Vamos lembrar que as nossas marcas não são marcas fortes que as pessoas conhecem, como conhecem uma Americanas.com, conhecem uma Submarino. Então, eu tenho que ser encontrado por conteúdo. Geralmente vai ser procurado por algum termo. Criar o conteúdo, né? O conteúdo tem que ter um funil. Eu falei, eu tenho uma jornada de compra, eu não posso ficar só divulgando pacote, produto, serviço o tempo todo. O cliente, ele quer, por exemplo, agora, adianta estar divulgando produto? Né? Alguém está podendo usufruir, fazer alguma coisa? Não. Mas está todo mundo planejando uma hora, quando terminar tudo isso, botar o pé no mundo e voltar num destino que você visitou, que você criou uma relação afetiva, ou conhecer um lugar novo. Então, o funil, nesse momento agora, é trabalhar muito isso, trabalhar o encantamento do cliente, posicionamento. Pô,
essa agência de marcos, o cara tem uns roteiros bacanas, Fernando Noronha, eu vou ficar acompanhando aqui. Quando tudo isso passar, eu quero ver o que esses caras têm. E é o tempo que eu vou estar criando maturidade de conhecer melhor essa agência para poder ver se eu posso comprar dela ou não, né? E lá na frente eu tenho um marketing de conversão, que é quando eu vou investir em anúncio do Google, do Instagram, do Facebook, que é importantíssimo que se faça. Não dá para pensar a venda online sem investimento em anúncio, certo? Assim, tem pessoas, empresas que cometem esse erro, que para mim é um erro crucial, achar que dá para fazer só do orgânico. Não dá, cara. Sinceramente, se você está entrando com esse objetivo, desista. A entrega do orgânico, daquele conteúdo que você publica, do post ali sem estar pagando, ele é muito baixo. E quando a gente fala de anúncio pago, é porque você está anunciando para mostrar para aquele cliente que está exatamente no momento de comprar. É a hora que eu quero comprar, é agora. Por exemplo, eu agora não estou em momento de compra, nem eu nem ninguém, porque não dá para fazer nada agora. Mas quando terminar tudo isso, muita gente vai estar nesse momento de compra. Se você fizer só um anúncio de venda naquele momento, não adianta, porque você não construiu marca, você não construiu relacionamento, você não criou reputação. Então, assim, vai ser um anúncio perdido. Então, trabalha toda a jornada, não adianta trabalhar um pedaço da jornada do cliente. Rede social, posicionamento, em que rede eu tenho que estar? Se possível, em todas que teu público está. Se você trabalha um público que está acima de 60 anos, não faz muito sentido você criar uma rede no TikTok, né? Então, assim, e também não adianta dizer, vou estar em todas as redes, se você não vai trabalhar bem o conteúdo. Então, analisa sempre isso. Quem é meu cliente? O meu produto se encaixa aqui? Por exemplo, faz sentido minha agência estar no LinkedIn? Se tua agência for uma agência corporativa de negócios, beleza, pode ser que faça, mas tem que analisar isso. Tá nessas redes, saber o Trip, eu coloquei o Trip aqui, porque o Trip hoje é considerado uma rede social, né? Ela é uma rede social, então monitorar lá o que as pessoas estão fazendo, estão comunicando, existe possibilidade de anúncio também dentro do TripAdvisor, certo? E principalmente, né, a questão de números, metrificar esses números que você vê lá para entender como é que você se posiciona, né? Postzinho por postzinho, como a gente fala, a artezinha bonita, isso não vende, isso não comunica por si só. Influenciadores, né? É muito importante saber trabalhar com os influenciadores, mas como é que eu escolho, o que eu tenho que medir e qual é o resultado que eu tenho que ter. Entendam por influenciador qualquer pessoa que tem uma influência no público. Não, eu não estou falando aqui de mega influenciador, não estou falando aqui de globais, né? Juliana Paz, o Whindersson Nunes, não. Estou falando de micro influenciadores. Por exemplo, agora a gente está falando muito do turismo regional. Como é que eu trabalho um cara que tem influência numa região ali daquele local? Quem é o cara que tem uma influência forte no Nordeste para trabalhar o meu público ao meu redor aqui da minha localidade que eu atendo? Então, e como é que eu escolho? Se ele tem sinergia com o teu negócio. Por exemplo, tem um influenciador que ele fala muito sobre roteiros de surf. Poxa, meu roteiro não tem nada com isso, mas pô, se meu roteiro é em Baía Formosa, esse cara tem uma conexão muito boa com o meu público. Muita gente vai para lá para poder surfar. Então, assim, identificar se ele tem linguagem, olhar muito a comunicação desse usuário, porque uma coisa que as empresas hoje estão se preocupando muito o que essa pessoa faz no dia a dia dela, se isso não vai associar a marca e você ter problemas. A gente viu agora nesse período mesmo que alguns grandes influenciadores aí cometendo, dando bola fora mesmo, pisando feio em algumas ações e aí perdendo contrato com grandes marcas. Então, assim, muita coisa sobre questão de influenciador vai mudar muito agora por conta disso, né? Mais do que nunca, o conteúdo vai ser importante. E analisar, né? Um método que as pessoas usam muito e usam errado é ver quem tem muito seguidor. Isso aí, para mim, é uma métrica de vaidade. Basicamente, fulano tem 100 mil seguidores. Pô, massa. Não. Vê se ele tem engajamento, né? Vê quantas pessoas curtem, o que ele acompanha, se o conteúdo se comunica. Basicamente é isso. Se tem alinhamento. Se é só por ter muito seguidor, ele não vai te trazer retorno para você ter resultado com ele. E a parte de ads que eu falei há pouco, né? Criar posicionamento nas redes sociais, trabalhar bem anúncios dentro do Google, e os anúncios têm que ser muito bem pensados em cada momento. A grande vantagem do anúncio é porque você consegue fazer anúncios com valores a partir de R$5. Obviamente, quanto maior o valor, menor, ele vai ter impacto direto no alcance que você tem, certo? Mas a vantagem é que você consegue ir testando os anúncios e fazendo isso aí sem ter que necessariamente fazer um investimento alto, viu que deu tudo errado, tem que começar de novo. Não, faz com investimento pequeno, experimenta,
e principalmente fiquem atentos a um ponto. Não existe fórmula mágica. Quem disser, eu consigo trazer resultado para você em 30 dias. Fuja desse tipo de empresas ou profissionais que prometem isso. Não tem como prometer esse tipo de situação. É feito planejamento, você tem que, e você pode ir testando para poder ver como é que funciona, até porque depende muito do teu produto, do teu cliente, do momento de compra, da situação. Então, assim, você encontrar uma pessoa que diz que promete venda em 30 dias num cenário desse, é quase um profeta, né? Não tem como garantir isso. E assim, eu sempre gosto de fechar com essa frase que acaba sendo um lema aqui para a gente, que é a tecnologia ela é capaz de engajar os clientes e colaboradores, mas proporcionando experiência e ganho de performance. Então, nunca um substituindo o outro, né? A tecnologia com foco em pessoas. Gosto muito disso porque a gente consegue juntar os dois mundos aí, digital e online, e esse cenário que a gente está passando todo, eu acho que a tecnologia está sendo muito, muito forte para aproximação, né? Eu acho que mais do que nunca mostra que tecnologia ele tem muita relação com pessoas. A gente tinha aquela quanto mais tecnologia tiver, menos pessoas eu tenho no processo. E eu acho que agora, pelo menos, está servindo para mostrar o contrário disso, tá certo? Carla, era mais ou menos isso. Espero que tenha contribuído aí com o propósito aí Fantástico, do Marcos. conteúdo de vocês. E Muito, fico muito, aberto aqui para a gente bater um papo. muito obrigada. Foi interessantíssimo todas as suas colocações, porque foi basicamente um resumo do nosso curso. Assim, várias coisas você falou, eu venho falando, e agora é interessante. Inclusive, eu dei uma aula ao vivo falando sobre as mudanças no turismo. E eu falava muito da questão dessa transformação da tecnologia, mas sempre ressaltando a importância desse toque humano, que é o que vai fazer a diferença. Porque a partir de agora, todas as empresas vão ter presença digital. As que vão ficar, né? Porque quem não tiver presença digital, basicamente vai morrer praticamente. Mas Exato. quem vai se destacar é quem consegue dar esse toque humano com essa tecnologia que vai ser oferecida, né? E aí, Perfeito. só algumas coisas que você falou, por exemplo, como a questão de anúncios, que a gente ainda vai ter aula, porque o curso se encerra a próxima semana. Aqui no chat tem algumas perguntas. Eu vou pedir para você explicar, não na ordem que saiu aqui, mas na ordem de raciocínio, né? Por exemplo, eu acho que é a Maristela que está com esse iPhone, perguntou o que seria e-commerce. Você pode dar uma definição aí breve para ela entender? O e-commerce, quando a gente fala, é basicamente você permitir que teu cliente consiga, o e-commerce na essência da palavra é você permitir que o cliente consiga de forma autônoma, 100% online, ele fazer o processo desde o início da tua loja até o fechamento. Imagina eu entrar numa loja física, onde eu não tenho nenhum vendedor, e eu consigo entrar na loja, escolher meu produto, botar no meu carrinho, na minha sacola, efetuar meu pagamento, fechar o pacote e ir para casa. Então, o e-commerce é quando eu consigo oferecer todo esse processo. Muitas vezes as pessoas se enganam e dizem, eu tenho um e-commerce. Mas quando você vai ver, ele tem uma pré-venda. Ele vai lá, faz uma pré-reserva e aí entra o agente. Aí o agente tem que verificar se tem disponibilidade, se tem... Não, é como você faz hoje, por exemplo, no Americanas, de comprar um equipamento. É como você faz hoje dentro de uma loja do PayTu, que você consegue comprar um passeio de uma empresa consultando a disponibilidade, o tarifário, geração do voucher. O processo acontece todo 100% online. Certo? Então, eu defino basicamente isso. É você conseguir automatizar todo o processo da compra online e deixar isso na mão do cliente. A Hanna perguntou aqui, acho que foi a Hanna, qual é o custo do e-commerce? Você falou um pouquinho aí, mas assim, a partir de quanto a pessoa pode estar dentro de uma Certo. plataforma de e-commerce? Vamos lá. É como se tem para produtos e serviços, certo? E tem para pequenas empresas e grandes empresas. Então, assim, não, eu nunca digo assim, existe uma plataforma melhor ou pior do que a outra. Existe uma solução que melhor se adequa à tua realidade. Certo? Então, no nosso caso, que a gente atende empresas de passeio receptivo, o custo hoje inicial com a gente é um ticket de R$200, certo? Mas existem plataformas com valor mais baixo, certo? Aí eu estou falando de preço mesmo, mas de valor agregado, aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas você tem hoje soluções a partir de R$49, você tem soluções a partir de R$99. Qual é a grande vantagem? Aí, muita gente fala assim, Marcos, mas eu vou ter que pagar todo mês. Se eu ficar 10 anos com essa empresa, são 10 vezes 12 meses, vezes R$100. Eu vou ter gasto uma fortuna. Não. Você tem um ticket de um valor que você paga mensal, e a grande vantagem desse modelo de locação
O principal que eu vejo é, você não tem um grande investimento para você desenvolver uma solução, porque desenvolver é muito caro, aí você tem que empregar muita mão de obra para poder fazer, e principalmente quando você aluga, o software, ele é total responsabilidade da empresa. Então, quando você escolhe uma boa empresa que vai te dar o suporte, você tem aí o suporte, as atualizações do software e todo o atendimento que a empresa dá. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente faz atualizações semanais no sistema. Então, o cliente que está na base, ele está sempre tendo um software totalmente atualizado, porque as informações vão... A gente está lançando recurso novo o tempo todo. Um novo relatório, um novo tipo de cadastro, uma nova parametrização de uma nova funcionalidade. Então, quando você dilui isso no custo da operação, a gente costuma dizer assim, o ideal é que a ferramenta de e-commerce ela não seja mais do que 3% do teu investimento do teu negócio. Ou seja, se tiver dentro desse percentual de 3%, tá atendendo satisfatoriamente. Vai variar muito de solução para solução, mas o importante é ter isso aí, 3% para não sacrificar o teu centro de custo em outras áreas. Hanna, você quer abrir seu microfone para perguntar mais alguma coisa? Quero. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, Hanna. Tudo jóia, Marta? Eu queria saber em relação à agência de viagens, porque receptiva é uma coisa, né? O e-commerce para receptiva é uma coisa. E para a agência de viagens, seria esse mesmo valor por mensal ou teria um diferenciado? E outra coisa, qual o risco quando a gente coloca num site ou o próprio e-commerce a plataforma de pagamento em cartão de crédito, certo? Existe muita gente de má fé que pega os cartões e clona, né? Então, aí, como é que a gente sabe? Porque na emissão de uma passagem aérea, seria naquela hora. O cliente quer viajar, dizer, em novembro, emitindo hoje. Como é que eu vou saber se o cartão é clonado ou não? Teria como a gente trabalhar nesse sentido também, quando a gente coloca o sistema de e-commerce? Certo, vamos lá. A agência de emissivo, ele é um pouco diferente ele é bem diferente, na verdade, do que a gente atua, né? A gente atende somente a partir lá da ponta do receptivo e do passeio. Mas existem soluções para o segmento. Eu posso até te indicar algumas. Tem uma plataforma muito conhecida que é a Mundi, né? Não sei se você já ouviu falar. E também tem uma outra solução, eu não recordo agora. O som está muito ruim, está cortando. Oi, melhorou? Melhorou, Marcos. Pronto. Como estava dizendo, assim, a nossa solução ela é um pouco diferente. E, assim, tem a solução da Mundi, que é uma empresa que trabalha especificamente com emissivo, e, se eu não me engano, da Foco Multimídia também. Eu posso dar uma pesquisada em outros e passo para a sua casa para compartilhar. Mas uma questão que você falou da segurança, quando você contrata a solução, tem dois aspectos que você tem que olhar. Primeiro, quem é obviamente, além da plataforma, quem é a operadora de cartão que você vai trabalhar, né? Tem aí GetNet, Cielo, PagSeguro, né? Stone, várias outras. E, além disso, se a solução permite você trabalhar com um sistema de antifraude, né? Que é uma outra solução. A Cielo, ele tem a opção de você contratar o antifraude também. O que o antifraude faz? Ele é basicamente uma barreira de segurança por trás da venda. Ela fica entre a concorrência e entre o processamento do cartão. Quando a gente faz a compra, ele cai numa espécie, vamos dizer assim, de malha fina, como a Receita Federal faz, e esse sistema de antifraude ele vai verificar IP do cliente, histórico de compra, ele vai verificar outras informações. Se ele identificar qualquer pontuação que indica risco, ele avisa para o lojista e diz, a gente não aconselha essa compra ser efetivada. Aí fica a sua decisão. O recomendado é sempre você reprovar. Quando o antifraude é direto da operadora, né, ou da própria plataforma, ele mesmo já faz isso. Inclusive, tem muita gente que reclama, site tal reprova demais, o índice de reprovação do cartão é muito alto. É porque o índice de varredura é muito alto. Então, basicamente, é você ficar atento. Quem é o teu meio de pagamento, se ele oferece o antifraude, caso ele não ofereça, saber se a plataforma que você está contratando consegue colocar. Como o emissivo ele tem um risco muito grande por conta dessa questão da urgência que você falou, o cliente compra agora 8 horas da noite para embarcar de meia-noite,
Se o cara foi embora, perdeu, né? Então, assim, e o ticket é mais alto, então é bem complicado. Tem que ter isso aí para poder ter esse controle. Não tendo, eu recomendo que nem se coloque um canal de venda online, porque a chance de prejuízo ele é muito alta, principalmente que vocês trabalham com produtos com ticket muito mais alto. No receptivo, o nosso cliente ele tem uma vantagem. A situação do serviço acontece no local, né? Quando o cliente chega, geralmente ele tem que apresentar um documento, assinar o voucher. Então, assim, se depois ele contestar a compra, você tem algumas provas que ele executou o serviço e em tese é mais fácil. Mas o emissivo, eu recomendaria essas duas avaliações para você. Marcos, quando você vai um pouco mais para frente, o seu microfone dá uma falhada. É por isso que às vezes... Pois é. Essa é a minha dificuldade, certo? De eu colocar umas vendas online no meu site. Justamente por isso, porque quando eu procuro as consolidadoras, nenhuma quer correr o risco, né, da questão do cartão clonado. Por quê? Porque vamos dizer assim, para desenvolver essa plataforma, ela sai muito cara para os consoligadores, entendeu? Então, fica essa dificuldade para a gente vender, lançar um canal online de passagem aérea. Eu acho que é diferente em relação ao receptivo, como você mesmo disse, que o receptivo vem para cá, mostra a identidade e tudo, e se tiver na hora, acusa, né, quando o cartão está clonado. Essa é a dificuldade da gente. O nosso índice de clientes que tem aquele problema de chargeback, né, que é o cliente que contesta uma compra, ele é muito baixo, né, justamente por conta disso. Acredito que isso aí acaba inimindo muito. E também porque os tickets são menores, né? Então, se alguém quer dar um golpe, ele sempre sonha em dar um golpe mais alto. Então, assim, tickets pequenos acabam sendo atrativos para esse tipo de situação. Mas acredito que deve ter soluções que devem atender. Eu vou dar uma pesquisada nisso e passo para Carla. Marcos, esse aplicativo que você falou da Arabelo, foi vocês que desenvolveram também? Isso, a gente tem uma agência de marketing digital, né, que é a Mix Internet. E, o Peitu, ele surgiu dentro da agência e hoje ela está se consolidando como um produto separado, uma empresa separada. Mas a agência já tem há 12 anos desenvolveu esse aplicativo e outros canais de e-commerce, né? A gente fez o canal de e-commerce da Foco Turismo também, de uma outra agência que hoje ela não está mais em operação aqui em Natal, mas a gente já trabalhou alguns sites de agências de emissivo. E esse aplicativo foi feito especialmente para uma personalizada, né? Aí é um pouco diferente do que é o Peitu, porque o Peitu hoje ele é um produto que eu tenho ele com um ticket muito baixo, porque eu consigo fazer a mesma solução para vários clientes. Então, a gente tem uma solução de alta performance com um ticket baixo para o lojista. Depois eu ligo para você, Marco, para mim ter a melhor decisão. Não, perfeito. Tá? Pronto, eu passo em contato para a Ohana também. Eu acho que foi Maristela também que perguntou até que ponto vai a responsabilidade da agência com o cliente. Certo. Quando ele tem a venda executada, ele assume o que a gente chama de corresponsabilidade jurídica, né? Então, assim, entra muito aí na questão jurídica do negócio. Inclusive, essa semana saiu uma notícia, a gente até divulgou através do nosso canal. A gente tem um canal do Telegram que a gente faz uma curadoria de conteúdo sobre uma decisão que o agente de viagem ele pode reter o comissionamento dele, né? Isso. Porque ele, no caso de cancelamento, tudo, porque ele não é responsável por todo o processo, mas a responsabilidade que ele tem depois da venda, justamente naquela atenção do atendimento, de estar lá presente com o cliente, auxiliando no cancelamento, né? Em todo o processo burocrático, preserva o comissionamento do agente de viagem. Mas a corresponsabilidade na hora da venda, ela existe, né? A questão foi uma luta. Eu vou ajudar você nessa resposta. A ABAV, há muito tempo, eu sou vice-presidente da ABAV, certo? Aqui no Rio Grande do Norte. E a ABAV, há muito tempo, a gente vinha lutando por esse questionamento, né? Porque a gente ganha um comissionamento de 10%, 12%, né, Carla? E para o cliente pegar e botar a gente na justiça, onde a gente tinha coparticipação, né? Para pagar 20 mil, 30 mil, 10 mil, por um erro que o voo atrasou.
A Uhum. TAP deixou de operar, né? Foi cancelado. Aí a gente tem culpa? Não, a gente é prestadora de serviço. Ninguém é dona da companhia aérea, né? É a mesma coisa, você vai para um hotel, o chuveiro quebra. Eu tenho culpa? Não, eu não tenho. Então, essa foi uma batalha que a gente estava lutando há anos, né? E graças a Deus, essa semana, nós tivemos essa vitória, que para a gente foi muito gratificante, porque não eu nunca tive problema na justiça, mas eu já tive, eu tenho amigos meus, colegas minhas de profissão, que já pagaram um dinheirinho significativo em É relação a isso, para o complicado. cliente colocar na justiça e o juiz dar coparticipação para dividir os custos. Entendeu? Mas pode continuar. Só trazendo um exemplo aí nesse sentido, a gente, há um tempo atrás, naquela época que teve o boom das compras coletivas, a gente criou um produto aqui, né, um sistema aqui em Natal, e a gente operou quase 6 anos. Mas era incrível, assim, como essa questão da coparticipação jurídica inviabiliza você trabalhar com agenciamento, né? Aí, nesse caso, eu estou falando do agenciamento mesmo da venda, que a gente vendia todo tipo de serviço. Por exemplo, você vendia lá um corte de cabelo de R$ 20 e a gente recebeu notificação com um pedido de indenização de 10 mil por conta de um consumidor de um corte de cabelo que deu errado. Qual Então, era a assim, sua empresa, Marcos? oi? Qual era a sua empresa? Era o pé de descontos. Interessante, que a gente tinha o Deguste aqui. Ah, bacana. Foi Meu na mesma época, concorrente. né? Foi na mesma Daí, época. então, assim, era um negócio muito complicado aquilo ali. A gente acabou, assim, era um balde de água fria. A gente trabalhava, gerava uma receita. Quando entrava quando entrava a gente recebeu a notificação de um processo, e, pô, acabou com 2 meses de receita que a gente gerou por conta de um negócio que não rendia nada. É Aí a porque gente é muito frustrante, né? Porque acho que essa decisão que saiu agora, acho que ela resgata aí uma questão de justiça com a prestação do serviço, porque não faz sentido, né? Como você falou, você vende um pacote de R$ 30 mil que envolve uma série de itens nesse produto, e você tem um comissionamento ali, sei lá, de 8, 10, 12%, e por conta de você tem todo esse problema, e ainda mais nesse cenário agora, né? O que aconteceu de cancelamento aí, acho que o agente trabalhou esses últimos dias muito em cima só a de gente só cancelamento, né? fez cancelar e resolver pepinos esses últimos Basicamente, meses. Exatamente. basicamente isso. A gente respondeu tudo, né? Eu agradeço demais, Marcos. Quem não conhece ainda o canal de Marcos no Telegram é o Turismo Online. Lá ele também dá dicas de marketing digital. Se vocês puderem, também participem, que é muito interessante. Quanto mais informação a gente tiver nesse momento de qualidade, conteúdo de qualidade, porque a gente sabe que tem muita coisa aí rolando, Muita coisa. é o ideal agora, porque esse momento a gente está tendo basicamente uma pausa para se preparar para uma retomada que virá aí. Com certeza. Acho que esse é o grande ponto. Assim, no início, quando começou toda essa paralisação, a gente também sofreu com vamos dizer assim, com o impacto inicial, mas na primeira semana a gente sentou o time e parou e disse, não, galera, isso aqui é uma fase, isso vai passar e a gente precisa estar organizado. Então, o que a gente fez agora nesse período foi pegar todos os processos, se eu virar meu notebook para os cheio de papel colado com coisa que a gente está mudando de processo, otimizando, revendo uma série de processos de atendimento, de matriz de qualificação que a gente cliente e tudo mais, para poder retomar. E assim, está sendo bem interessante para poder fazer isso. E é o que a gente tem trabalhado muito com os clientes da gente. Fiquem atentos, comece a pensar na jornada do cliente nesse momento, porque quando retomar, quem tiver sobrevivido, né, sendo bem, Tiver com quem seus empregos, sobreviveu de fato os negócios, os empregos, e tiver preparado, vai largar na frente. Então, assim, agora eu acho que é a hora de olhar para frente. Se você aprofundar só no cenário atual, é desesperador, né? Todo mundo está perdendo. Mas vai ter gente que vai sair melhor disso. Aqui internamente, eu vejo que o peito ele vai sair mais forte do que esse processo que a gente viu muita coisa estruturando. Financeiramente, não. Está bem menor. Mas
Com relação a produto, serviço, a gente está conseguindo evoluir muito e a nossa expectativa é no terceiro trimestre continuar a nossa linha de crescimento que a gente vinha tendo. Exatamente, esse é o momento de reorganizar a casa para depois tirar os frutos disso aí, né? Exato, com toda certeza. Muito obrigada, Marcos. Depois você vai disponibilizar lá também no seu canal essa gravação. A aula vai ficar disponível também para os alunos do curso. E eu espero que em outra oportunidade a gente possa também conversar mais em lives, lá no Compartilhe Viagens ou no Compartilhe Comunicação, viu? Tranquilo. Cara, agradeço demais teu convite, fiquei super satisfeito, foi um bate-papo bem legal, espero que tenha sido proveitoso para quem participou. E assim, a hora que precisar, a gente está disponível com o time da gente também do Peito para trocar uma ideia, conversar. Assim como eu falei nisso, a gente não tem a verdade de nada, mas a gente tenta coletar os insights que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, do que a gente tem experimentado, certo e errado. Assim, quem quiser acompanhar lá no canal, acompanha o canal do Telegram. A gente pego muita curadoria de conteúdos de qualidade para colocar lá. A gente não usa nada para fazer marketing lá dentro. É somente para gerar conteúdo. Como é o nome mesmo? Dentro do Telegram, você procura por Turismo Online. É um canal aberto lá, você pode entrar. Eu vou até colocar aqui eu vou mandar para vocês lá no canal também. Você manda, né? Pronto, tá joia então. Obrigada. Porque aí a gente tem esse conteúdo lá e a gente também coloca conteúdo no nosso blog semanalmente, né? Então sempre é um conteúdozinho lá falando sobre a importância do posicionamento, sobre o marketing, sobre o TripAdvisor, sobre as tendências que têm acontecido. Então, independente de produto que a gente vende, o conteúdo a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo, porque a gente acredita que produzir o conteúdo e enriquecer o mercado com conteúdo de qualidade vai fazer com que o mercado se qualifique mais e todo mundo tenha um resultado melhor e venda melhor e tenha melhores serviços. Exatamente. Tá bom? E, pessoal, a próxima aula do curso, inclusive, é sobre blog. Eu vou falar algumas coisas também que Marcos citou aqui. Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. Bom final de semana. Um beijo. Beijo. Obrigada. Eu entro em contato com vocês. Valeu aí. Próxima semana. Um abraço para vocês. Tchau.